And there, we reverse engineered alien spacecraft. You get inside this thing, and it's designed for something that's much smaller than a human being. Yeah, you can't really stand up till you get to the very center of it. OVNIs ocultos, tecnologia alienígena e encobrimento governamental. A história de Bob Lazar não é apenas controversa, é explosiva. Suas alegações sobre ter trabalhado em espaçonaves extraterrestres perto da Área 51 desafiam os limites da ciência e levantam questões perturbadoras sobre o sigilo governamental. Vamos mergulhar nas teorias que despertaram a curiosidade e a preocupação de especialistas, incluindo a própria NASA. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A enigmática instalação S4. As surpreendentes alegações de Bob Lazar. Em 1989, um físico chamado Bob Lazar surgiu com uma história tão inacreditável que parecia impossível de se crer. 3 décadas depois, ainda estamos debatendo se ele revelou o maior segredo da humanidade. No coração do deserto de Nevada, a apenas 19 quilômetros ao sul da infame Área 51, encontra-se uma instalação que tem assombrado entusiastas de OVNIs há décadas. Essa base secreta, conhecida como S4, seria, segundo Lazar, o local onde o governo dos Estados Unidos esconde e estuda espaçonaves alienígenas. Suas revelações em 1989 causaram um verdadeiro terremoto na comunidade científica, acendendo uma controvérsia que persiste até hoje. Lazar afirma que foi recrutado para trabalhar na S4 no final dos anos 1980 como parte de um projeto ultra-secreto do governo. Lá, ele teria se deparado com algo extraordinário. 9 espaçonaves alienígenas, cada uma desafiando qualquer explicação convencional. Bem, na verdade há várias. 9 discos voadores de origem extraterrestre por lá, insiste Lazar. Essas naves, segundo ele, não eram criações humanas, mas veículos construídos por uma civilização avançada que dominava o segredo das viagens interestelares. A própria descrição que Lazar faz da S4 parece saída de um filme de ficção científica. Ele fala de hangares escavados diretamente em uma montanha, com entradas camufladas de forma perfeita na paisagem desértica. Dentro dessas câmaras, equipes de cientistas e engenheiros trabalhavam para decifrar a tecnologia alienígena, tentando realizar engenharia reversa em naves que pareciam séculos à frente da capacidade humana. Mas o que tornava essas espaçonaves tão extraordinárias? Segundo Lazar, era seu revolucionário sistema de propulsão, uma tecnologia que aparentemente desafiava todas as leis conhecidas da física. Enquanto os veículos humanos dependem de combustíveis convencionais e propulsão a jato, essas naves alienígenas seriam capazes de manipular a própria gravidade. Elas podiam flutuar sem esforço, atingir velocidades impressionantes e realizar manobras que destruiriam qualquer aeronave terrestre. O aspecto mais desconcertante dessas naves era a forma como se moviam pelo espaço. Durante os testes, Lazar observou atônito, enquanto as naves se inclinavam de lado como discos cósmicos e deslizavam pelo ar. Esses veículos podiam fazer curvas instantâneas de 90 graus em velocidades que liquidariam qualquer piloto humano. O próprio espaço parecia se curvar ao seu redor, com a luz se distorcendo e girando até que as naves desaparecessem e reaparecessem como fantasmas no céu do deserto. Essas máquinas não eram apenas aeronaves avançadas, eram dispositivos que pareciam dançar com as leis fundamentais da realidade. Mas a tecnologia que lhes permitia desafiar as leis da física se resumia a uma única substância, desconhecida pela ciência moderna, um material tão extraordinário que poderia facilmente ser confundido com ficção científica. Elemento 115. A chave da tecnologia alienígena. No coração dessas espaçonaves estava uma substância que poderia abalar os alicerces da ciência moderna, o elemento 115. Segundo Lazar,
esse material misterioso era a peça-chave para as capacidades antigravitacionais das naves, uma fonte de energia tão poderosa e alienígena que fazia nossas tecnologias mais avançadas parecerem brinquedos primitivos. De acordo com Lazar, o elemento 115 possuía propriedades totalmente desconhecidas na Terra. Quando bombardeado com prótons, ele geraria um poderoso campo gravitacional que poderia ser utilizado para impulsionar as espaçonaves alienígenas pelo cosmos a velocidades que fariam os foguetes humanos mais rápidos parecerem carroças em comparação. O que torna os relatos de Lazar sobre o elemento 115 ainda mais intrigantes é que na época em que ele falou sobre isso pela primeira vez, em 1989, a comunidade científica sequer tinha conhecimento da existência desse elemento. Somente em 2003, 14 anos depois de suas alegações iniciais, pesquisadores do Instituto Conjunto de Pesquisa Nuclear da Rússia conseguiram finalmente sintetizar alguns poucos átomos do elemento, batizando-o oficialmente de moscóvio. À primeira vista, a descoberta do moscóvio parecia dar alguma credibilidade às afirmações de Lazar. Afinal, se um elemento que ele descreveu anos antes de sua descoberta oficial acabou sendo real, quem pode garantir que o restante de suas alegações não seja igualmente verdadeiro? No entanto, há um problema. O moscóvio criado em laboratório é altamente instável, existindo por uma fração de segundo antes de decair em outros elementos. Essa instabilidade, de acordo com nosso conhecimento atual da física, torna improvável que ele possa ser utilizado como uma fonte de energia poderosa e sustentável, como Lazar descreveu. Mas Lazar também tem uma explicação para isso. O elemento 115 utilizado nas espaçonaves alienígenas, segundo ele, não era o mesmo moscóvio instável sintetizado na Terra. A versão alienígena do elemento, insiste Lazar, era estável, capaz de gerar e manipular campos gravitacionais de maneiras que pareceriam mágicas para os cientistas humanos. E esse elemento misterioso não estava simplesmente armazenado em um depósito. Nas profundezas das câmaras ocultas da S4, uma equipe secreta trabalhava incansavelmente para desbloquear seu potencial, e com isso, acessar o próprio poder das estrelas. Engenharia reversa de tecnologia alienígena dentro do programa ultra-secreto do governo. Talvez o aspecto mais chocante e controverso da história de Bob Lazar seja sua alegação de que o governo dos Estados Unidos vem estudando e tentando realizar engenharia reversa em tecnologia alienígena na instalação S4 há décadas. Se o que Lazar diz for verdade, ele era apenas uma pequena peça em uma enorme máquina ultra-secreta, um projeto tão sensível que até os mais altos escalões do governo eram mantidos no escuro sobre sua verdadeira natureza e propósito. Segundo Lazar, seu papel na S4 era ajudar a desvendar os mistérios das espaçonaves alienígenas, estudar seus sistemas de propulsão e descobrir como funcionavam. Ele afirma ter tido acesso a uma das naves, um pequeno veículo em formato de disco voador, ao qual deu o apelido de Sport Model, e foi encarregado de realizar engenharia reversa em sua tecnologia extraordinária. Mas, de acordo com Lazar, o trabalho na S4 estava longe de ser um simples projeto científico. O programa, segundo ele, era envolto em um nível extremo de sigilo, com informações rigidamente compartimentalizadas e distribuídas estritamente conforme a necessidade. Os cientistas e engenheiros que trabalhavam para entender a tecnologia alienígena estavam no escuro sobre o quadro geral, cada um se concentrando apenas em uma pequena parte do enigma. Apesar desses desafios, Lazar afirma ter feito avanços significativos em seu trabalho no Sport Model. Ele diz que conseguiu compreender os princípios básicos por trás do sistema de propulsão da nave, que descreveu como um amplificador gravitacional capaz de gerar e manipular campos gravitacionais. Essa tecnologia, segundo ele, era algo totalmente diferente de tudo o que os humanos já haviam desenvolvido. Um avanço tão extraordinário que tornaria nosso atual entendimento da física obsoleto. Se as alegações de Lazar forem verdadeiras, e o governo dos Estados Unidos realmente decifrou o código da propulsão alienígena, as implicações são quase inimagináveis. Imagine um mundo onde poderíamos aproveitar o poder da própria gravidade, onde viajar para as estrelas seria tão fácil quanto dirigir até a esquina. As transformações sociais, econômicas e científicas seriam algo sem precedentes na história da humanidade. Uma mudança tão profunda
que faria a Revolução Industrial parecer um mero detalhe em comparação. Mas a ideia de o governo manter uma descoberta tão revolucionária em segredo levanta questões inquietantes. Por que tanto sigilo? Seria apenas uma questão de segurança nacional, um esforço para impedir que essa tecnologia incrível caia nas mãos de inimigos? Ou haveria algo ainda mais sombrio por trás disso? Uma conspiração de elites gananciosas determinadas a monopolizar os segredos do universo? As respostas a essas perguntas, no entanto, seriam pequenas em comparação com o que Lazar afirma ter descoberto a seguir. Evidências que poderiam abalar os próprios alicerces da existência humana. Entidades biológicas extraterrestres. Encontros próximos na S4. Em uma reviravolta mais estranha do que qualquer coisa que Hollywood poderia inventar, a história de Bob Lazar sobre espaçonaves alienígenas e encobrimentos ultra-secretos do governo toma um rumo ainda mais perturbador quando ele começa a falar sobre os supostos seres extraterrestres mantidos na S4. Essas entidades, que Lazar se referia como as crianças, seriam os verdadeiros responsáveis pela tecnologia alucinante com a qual ele afirmou ter trabalhado. Segundo Lazar, ele conseguiu vislumbrar um desses seres durante seu tempo na instalação. Tratava-se de uma criatura pequena e frágil, com pele acinzentada e olhos grandes em formato de amêndoa. Parece familiar? Pois é. A descrição de Lazar se encaixa perfeitamente na clássica imagem do alienígena cinza, um ícone da cultura OVNI e das histórias de abdução há décadas. Mas o encontro de Lazar com esse ser esteve longe de ser uma interação amigável. Ele afirma que a criatura estava sendo mantida em cativeiro na S4, trancada em uma pequena sala e vigiada de perto por seguranças armados. As implicações disso são estarrecedoras. Se Lazar estiver dizendo a verdade, significa não apenas que a vida extraterrestre existe, mas que o governo dos Estados Unidos vem ocultando e estudando esses seres há anos. A questão é: o que o governo estava fazendo com esse suposto alienígena? Estavam tentando se comunicar com ele, aprender com seu conhecimento? Ou estavam simplesmente mantendo-o preso contra sua vontade, submetendo-o a experimentos e interrogatórios cujo propósito nem podemos imaginar? Só de pensar nisso, até os teóricos da conspiração mais céticos sentiriam um calafrio na espinha. Mas ao tentar expor esses segredos perturbadores, Lazar descobriu algo igualmente assustador. Sua própria história estava sendo sistematicamente apagada. Identidade apagada. O misterioso desaparecimento dos registros de Bob Lazar. Como se as alegações de Bob Lazar sobre engenharia reversa de espaçonaves alienígenas e seres extraterrestres mantidos em cativeiro pelo governo não fossem controversas o suficiente, há outro aspecto de sua história que deixa os teóricos da conspiração intrigados: o suposto apagamento de seus registros acadêmicos e profissionais. Segundo Lazar, ele era um físico formado pelo MIT e pelo Caltech, e havia trabalhado no Laboratório Nacional de Los Alamos antes de se envolver com a S4. No entanto, quando investigadores tentaram verificar essas afirmações, encontraram um grande obstáculo. Não havia registros de Lazar frequentando nenhuma das instituições, e Los Alamos negou qualquer conhecimento sobre seu emprego. Para alguns, isso é a prova definitiva de que o governo está tentando silenciar Lazar e desacreditar sua história. Eles argumentam que as forças no poder farão de tudo para manter a verdade sobre a vida extraterrestre e a tecnologia alienígena avançada oculta do público, mesmo que isso signifique apagar toda a história de um homem. Mas os céticos veem a falta de registros como uma prova de outra coisa, de que Lazar é uma fraude. Um homem que fabricou todo o seu passado para dar credibilidade às suas alegações extravagantes. Afinal, eles argumentam: se Lazar realmente tivesse diplomas de duas das universidades mais prestigiadas do mundo, não deveria haver pelo menos algum registro disso em algum lugar? O debate sobre a credibilidade de Lazar continua há décadas, com crentes e céticos vasculhando cada pedaço de evidência em busca da verdade. Alguns apontam para o fato de que Lazar parece ter um conhecimento íntimo de conceitos avançados de física e engenharia, algo difícil de adquirir sem treinamento formal. Outros observam que ele mudou sua história várias vezes ao longo dos anos, lançando dúvidas sobre a confiabilidade de seu relato. Agora,
É a hora da escolha do inscrito de hoje. De acordo com vários relatos, as teorias de Bob Lazar sobre tecnologia alienígena têm preocupado a NASA. Inicialmente descartadas como absurdas, as alegações de Lazar ganharam força ao longo dos anos. As audiências do Pentágono sobre OVNIs e o crescente número de avistamentos inexplicáveis só adicionaram credibilidade às suas teorias, especialmente entre os entusiastas de OVNIs e o público em geral. Muitos agora acreditam que a NASA pode estar ocultando evidências cruciais, alimentando ainda mais especulações. Um número crescente de pessoas até suspeita que, com a ajuda do governo, alienígenas já possam estar entre nós. As ideias de Lazar sobre engenharia reversa de espaçonaves alienígenas parecem mais plausíveis para eles, pois argumentam que a humanidade pode estar perdendo sua capacidade de resistir a essa suposta presença extraterrestre. O que você acha dessas teorias? Compartilhe sua opinião nos comentários. A conexão com Roswell, desvendando o mistério. Antes das preocupações da NASA e das revelações de Lazar, houve Roswell, o encontro extraterrestre mais famoso de todos os tempos. Esse lendário incidente, ocorrido no verão de 1947 na pequena cidade de Roswell, Novo México, tornou-se sinônimo da ideia de visitação alienígena e do sigilo governamental. Segundo a versão oficial, o que caiu no deserto nos arredores de Roswell não passava de um balão meteorológico. Mas os entusiastas de OVNIs há muito tempo afirmam que a verdade é muito mais extraordinária, que o que realmente despencou do céu naquele dia fatídico foi uma nave alienígena real, completa com pilotos extraterrestres. A resposta inicial dos militares ao incidente só serviu para alimentar as chamas da conspiração. Em 8 de julho de 1947, a base aérea do Exército de Roswell divulgou um comunicado à imprensa, afirmando que haviam recuperado um disco voador em um rancho próximo. A notícia se espalhou pelo mundo, levando muitos a acreditarem que, finalmente, havia uma confirmação de que a humanidade não estava sozinha no universo. Mas, tão rapidamente quanto a história surgiu, os militares mudaram o discurso. No dia seguinte, emitiram uma nova declaração alegando que o disco voador era, na verdade, apenas um balão meteorológico e que o primeiro comunicado havia sido um erro. Para muitos, essa reviravolta repentina cheirava a um acobertamento, e assim nasceu a lenda do incidente de Roswell. Nas décadas seguintes, inúmeros livros, filmes e séries de TV se dedicaram a desvendar o mistério do que realmente aconteceu em Roswell. Alguns afirmam que o governo vem escondendo a verdade há mais de 70 anos, e que os corpos alienígenas e a tecnologia avançada recuperados do local do acidente ainda estão sendo estudados em instalações secretas como a S4. É aqui que a história de Bob Lazar se encaixa. Segundo ele, a tecnologia com a qual trabalhou na S4 não era inteiramente de origem humana. Lazar afirma que alguns dos materiais e conceitos que encontrou eram diferentes de tudo o que já havia visto, levando-o a acreditar que poderiam ter vindo do acidente de Roswell ou de outros incidentes semelhantes. Claro, há muitos motivos para ser cético em relação a essa ideia. Para começar, o incidente de Roswell aconteceu mais de 40 anos antes do suposto emprego de Lazar na S4, levantando dúvidas sobre como essa tecnologia poderia ter permanecido secreta por tanto tempo. Além disso, muitas das testemunhas do acidente de Roswell foram desmascaradas ao longo dos anos, com algumas até admitindo que fabricaram suas histórias. Mas, para aqueles que querem acreditar, a ideia de uma conexão entre Roswell e S4 é fascinante. Eles veem isso como mais uma peça da grande conspiração, um sinal de que o governo vem escondendo a verdade sobre a vida extraterrestre por gerações. A conexão entre Roswell e S4 sugere décadas de segredos ocultos. Mas e se a verdade sobre o contato alienígena não estivesse apenas escondida em arquivos confidenciais do governo, mas esculpida em pedra há milhares de anos? Arquitetos alienígenas antigos, a intervenção extraterrestre na história humana. Imagine-se aos pés da Grande Pirâmide de Gizé, olhando para uma estrutura que tem intrigado especialistas há séculos. Você não consegue evitar a pergunta: como os antigos humanos, com suas ferramentas primitivas e conhecimento limitado, conseguiram construir algo tão massivo, tão preciso, tão aparentemente impossível?
essa questão tem deixado teóricos da conspiração e entusiastas da história alternativa obcecados por anos. Alguns dizem que a resposta não está na engenhosidade humana, mas sim na intervenção extraterrestre, a ideia de que alienígenas visitaram a Terra há milhares de anos e deram uma ajudinha aos nossos ancestrais. Parece algo saído diretamente de um romance de ficção científica, mas os defensores da teoria dos antigos astronautas apontam diversas pistas intrigantes espalhadas ao longo da história. Pegue, por exemplo, as pirâmides de Gizé. Essas colossais estruturas que ultrapassam os 137 metros de altura e pesam milhões de toneladas, teriam sido construídas em apenas algumas décadas usando nada além de cinzéis de cobre, rolos de madeira e rampas. Mas como os antigos egípcios alcançaram uma precisão tão incrível em sua construção, com blocos encaixados tão perfeitamente que nem mesmo uma folha de papel pode ser deslizada entre eles, e como conseguiram alinhar as pirâmides com os pontos cardeais com uma margem de erro mínima? Alguns dizem que a resposta está na tecnologia alienígena, ferramentas e máquinas avançadas que os egípcios simplesmente não poderiam ter desenvolvido por conta própria. Depois há Stonehenge, o misterioso círculo de monólitos de pedra localizado na planície de Salisbury, na Inglaterra. Esse antigo monumento, que remonta a mais de 5.000 anos, é composto por enormes blocos de arenito que pesam até 50 toneladas cada, dispostos em um padrão geométrico preciso. A questão é: como os humanos pré-históricos conseguiram transportar essas pedras gigantescas por distâncias de até 240 quilômetros e depois erguê-las no lugar usando apenas cordas, alavancas e força bruta? Mais uma vez, alguns dizem que a resposta está na assistência extraterrestre. Eles apontam que muitos dos blocos de pedra em Stonehenge foram cortados e moldados com um nível de precisão que parece impossível para as ferramentas da época. Também destacam as propriedades acústicas peculiares do monumento, que alguns acreditam ter sido projetado para amplificar ondas sonoras de uma maneira que só poderia ser alcançada com um conhecimento avançado de física e engenharia. Se a precisão das estruturas antigas desafia as explicações convencionais, uma precisão ainda maior pode ser encontrada nos próprios blocos fundamentais da vida, levantando a questão de se a história da Terra começou muito antes da primeira pedra ser colocada. As origens da vida. Um experimento cósmico? Pare por um momento e considere a improbabilidade da vida na Terra. Entre todos os incontáveis planetas do universo, em meio a nuvens giratórias de gás, poeira e rochas, de alguma forma, contra todas as probabilidades, nosso pequeno planeta azul acabou tendo exatamente as condições certas para que organismos vivos surgissem e prosperassem. É o suficiente para nos fazer perguntar: foi realmente apenas uma coincidência cósmica ou há algo mais nessa história? Apresentamos a panspermia, a ideia de que a vida na Terra pode ter se originado em outro lugar do universo. Segundo essa teoria, os blocos fundamentais da vida, como aminoácidos, proteínas e até micro-organismos simples, podem ter viajado até o nosso planeta em cometas, asteroides ou outros detritos espaciais, semeando a Terra com os materiais necessários para a evolução da vida. É um conceito intrigante, que desafia nossa própria noção do que significa ser terráqueo. Se a panspermia for verdadeira, isso significa que temos mais em comum com as estrelas do que jamais imaginamos, que a própria essência de quem somos pode ser rastreada até algum canto distante do cosmos. Mas alguns vão ainda mais longe, sugerindo que as origens da vida na Terra podem não ter sido apenas um feliz acidente, mas um ato deliberado de experimentação cósmica. Eles apontam para a incrível complexidade e diversidade da vida em nosso planeta e para a maneira como a evolução parece ter ocorrido em uma série de saltos rápidos e repentinos. Poderia ser, perguntam eles, que alguma civilização alienígena avançada tenha semeado a Terra com vida como parte de um grande experimento, uma forma de estudar o surgimento e o desenvolvimento de organismos vivos em escala planetária? É uma teoria que certamente levanta sobrancelhas entre os cientistas tradicionais, que tendem a preferir explicações mais naturais para as origens da vida. Eles argumentam que ainda não encontramos nenhuma evidência concreta de vida extraterrestre, muito menos de civilizações avançadas, capazes de semear planetas inteiros com organismos vivos. Mas para aqueles que estão abertos à possibilidade, a ideia da panspermia e da intervenção alienígena deliberada é fascinante.
Ela sugere que a história da vida na Terra pode ser muito mais grandiosa e misteriosa do que jamais imaginamos, que nossa própria existência pode ser o resultado de um experimento cósmico iniciado por seres muito mais antigos e sábios do que nós. No entanto, essas possíveis origens cósmicas antigas podem ter um paralelo moderno, um que continua se desenrolando no céu sobre cidades, aeroportos e áreas remotas ao redor do mundo. Encontros com OVNIs, casos convincentes e avistamentos controversos. Imagine que você está seguindo o seu dia normalmente, sem se preocupar com nada, quando de repente, do canto do seu olho, você percebe algo estranho no céu. A princípio você pensa que deve ser um pássaro ou talvez um avião, mas conforme observa, fica claro que não se trata de um objeto comum. Ele está se movendo rápido demais, de forma errática, e brilha com uma luz sobrenatural que desafia qualquer explicação. Parabéns, você acaba de ter um avistamento de OVNI. E você não está sozinho, longe disso. Por décadas, pessoas ao redor do mundo têm relatado encontros com objetos voadores não identificados, desde luzes estranhas no céu até encontros próximos com naves de origem desconhecida. E embora os céticos possam descartar esses avistamentos como mal-entendidos ou fraudes, há alguns casos que são mais difíceis de explicar. Pegue o incidente do aeroporto O'Hare, em 2006, por exemplo. Em um claro dia de novembro, vários funcionários do aeroporto e passageiros relataram ver um estranho objeto em forma de disco pairando sobre o terminal do aeroporto. O objeto, descrito como tendo cerca de 6 metros de diâmetro e cor cinza metálica, ficou no ar por vários minutos antes de disparar para cima e desaparecer nas nuvens. Apesar de múltiplas testemunhas e até algumas fotos granuladas, a FAA e as autoridades do aeroporto logo descartaram o incidente, atribuindo-o a um fenômeno climático ou a um avião convencional mal identificado. Mas para aqueles que estavam lá, a memória daquele encontro bizarro nunca desapareceu. E é difícil não se perguntar que tipo de tecnologia poderia produzir uma visão tão sobrenatural. Depois há o incidente das luzes de Phoenix, de 1997, quando milhares de pessoas ao longo do estado do Arizona relataram ver uma formação massiva em forma de V, de luzes movendo-se lentamente pelo céu noturno. As luzes, que foram descritas como tão grandes quanto um campo de futebol e brilhando com um tom avermelhado e assustador, foram vistas por todos, desde policiais até pilotos militares. E até hoje, ninguém conseguiu fornecer uma explicação satisfatória sobre o que eram. Alguns dizem que as luzes de Phoenix não passaram de sinalizadores lançados por aviões militares durante um exercício de treinamento. Outros afirmam que eram parte de um teste secreto do governo com tecnologia aeroespacial avançada. E claro, há aqueles que acreditam que as luzes não eram nada menos que uma enorme nave extraterrestre, um sinal de que não estamos sozinhos no universo. Mas não são apenas os grandes e chamativos incidentes que capturam a imaginação pública. Existem inúmeros encontros menores, mais pessoais, que são igualmente convincentes à sua maneira. Considere o incidente da floresta Rendlesham, de 1980, quando um grupo de pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos, estacionado em uma base em Suffolk, na Inglaterra, relatou ver luzes estranhas e até uma nave metálica aterrissando nas proximidades da floresta. Ou a onda de OVNIs do Vale Hudson, nos anos 1980, quando centenas de pessoas em todo o estado de Nova York relataram ver naves gigantescas em forma de bumerangue, pairando silenciosamente no céu noturno. Esses encontros podem não ter feito manchetes ao redor do mundo, mas para as pessoas que os vivenciaram, foram eventos transformadores que desafiaram tudo o que pensavam saber sobre o mundo ao seu redor. Esses inúmeros avistamentos moldaram nossa compreensão sobre OVNIs, mas foram as revelações de Bob Lazar que realmente transformaram o cenário da pesquisa extraterrestre. O legado Lazar. Implicações e consequências para a humanidade. Quando Bob Lazar surgiu com suas alegações extraordinárias sobre tecnologia alienígena reverterida e seres extraterrestres mantidos em cativeiro em uma instalação secreta do governo, ele provavelmente não tinha ideia do impacto que sua história teria no mundo. Mas nos 3 anos seguintes à sua primeira fala, as alegações de Lazar ganharam vida própria, inspirando inúmeros livros, filmes e programas de TV, e gerando um intenso debate que continua até hoje. Para muitos na comunidade OVNI, Lazar é um herói.
um corajoso delator que arriscou tudo para expor a verdade sobre os negócios secretos do governo com a vida extraterrestre. Eles o veem como um Galileu moderno, um homem que ousou desafiar a ordem estabelecida e trazer a verdade à tona, independentemente do custo. Mas para céticos e cientistas tradicionais, Lazar é uma figura mais preocupante. Eles apontam as inconsistências em sua história, a falta de evidências concretas para apoiar suas alegações e seu passado questionável como razões para duvidar de sua credibilidade. Alguns chegam até a acusá-lo de perpetrar uma fraude deliberada, usando seu conhecimento em ciência e engenharia para inventar uma história exagerada que o tornaria famoso e talvez até rico. Independentemente de onde alguém se situe no espectro da crença, não há como negar que a história de Lazar teve um impacto profundo na maneira como pensamos sobre OVNIs e vida extraterrestre. Suas alegações sobre tecnologia alienígena avançada e encobrimentos governamentais alimentaram inúmeras teorias da conspiração e inspiraram uma nova geração de entusiastas de OVNIs a buscar a verdade. Mas além do campo da pesquisa de OVNIs, a história de Lazar levanta questões profundas sobre a natureza de nossa realidade e nosso lugar no universo. Se suas alegações forem verdadeiras, se realmente existem civilizações alienígenas avançadas com tecnologia que ultrapassa a nossa, o que isso significa para o futuro da humanidade? Seremos capazes de coexistir pacificamente com esses seres, ou nos encontraremos em uma luta pela sobrevivência contra um inimigo vastamente superior? Essas são as perguntas que nos mantêm acordados à noite, aquelas que tocam nossas esperanças e medos mais profundos sobre o grande desconhecido. E embora talvez nunca tenhamos todas as respostas, uma coisa é certa: o legado Lazar abriu uma caixa de Pandora de possibilidades que continuará a nos fascinar e aterrorizar por gerações. Claro, há aqueles que argumentariam que a história de Lazar é, em última análise, uma distração, um show à parte que desvia nossa atenção dos verdadeiros desafios enfrentados pela humanidade, como as mudanças climáticas, a pobreza e as doenças. E, para ser justo, há um perigo em nos deixarmos envolver demais na busca por vida extraterrestre, em deixar nossa fascinação pelo desconhecido nos cegar para os problemas reais que existem aqui mesmo na Terra. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.